Justiça acata a proposta do deputado Chico Preto e põe fim à taxa de esgoto em alguns bairros de Manaus. A pedido do deputado Marcelo Ramos, o Tribunal de Contas do Estado suspende contratação de 280 cargos comissionados em Coari. E na edição do Ar de Notícias de hoje, você também vai ver os principais fatos da semana no Parlamento Estadual. Deputados compõem o Parlamento Amazônico. A eleição foi durante a conferência da UNAD em Recife. O Poder Legislativo reforça ações para concluir a implantação do sistema de gestão integrada. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, faz balanço da produtividade parlamentar e garante zerar a falta de votação de projetos pendentes até o fim do semestre. O ministro Fernando Pimentel declara apoio ao modelo Zona Franca e deputado Sidney Leite pede que o diálogo com o governo federal seja intensificado. E ainda, a Assembleia reúne autoridades e busca criar métodos para inibir a exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma vitória dos consumidores de Manaus. A Justiça decidiu acatar a solicitação do deputado Chico Preto e suspendeu a cobrança da taxa de esgoto em localidades de Manaus onde o serviço não é prestado, como, por exemplo, Nova Cidade. A cobrança indevida era praticada desde 2004. O presidente da Comissão de Gestão e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Chico Preto, do PSD, conseguiu derrubar por meio da Justiça a tarifa de esgoto nas localidades onde o serviço não é prestado em Manaus. A cobrança indevida era praticada desde 2004 pela concessionária Águas do Amazonas Manaus Ambiental. A decisão de suspender a cobrança da tarifa de esgoto estipula multa de R$40 mil por dia em caso de descumprimento da decisão. A tarifa de esgoto deixará de ser cobrada no Distrito Industrial, Conjunto Atílio Andreasa, Condomínio Aiapuá, Cidade Nova 1 e Nova Cidade. De acordo com o deputado Chico Preto, essa foi uma vitória da população, pois a legislação em vigor proíbe a cobrança de serviços não prestados por parte das concessionárias e permissionárias de serviço público. A tarifa de esgoto só vinha sendo cobrada por conta de um contrato celebrado entre o município e a concessionária de água. E o Tribunal de Contas do Estado suspendeu a contratação de 280 cargos comissionados em Coari. A ação foi motivada por representação do deputado Marcelo Ramos, que alegou desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. O prefeito Adail Pinheiro tem 15 dias para se manifestar formalmente sobre o assunto. Atendendo a uma representação do deputado estadual Marcelo Ramos, com pedido de medida cautelar, o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conselheiro Josué Filho, suspendeu liminarmente os efeitos da Lei Municipal número 609/2013 do município de Coari, que prevê a criação de 280 cargos comissionados para atuarem nas funções de administrador de bairro e administrador comunitário. O conselheiro Josué Filho concedeu um prazo de 15 dias ao prefeito de Coari, Adail Pinheiro, para que se manifestasse a respeito da denúncia sob pena de multa. Nessa semana, Marcelo Ramos fez a denúncia em plenário sobre as contratações irregulares. O deputado alegou que o prefeito Adail Pinheiro desrespeitou a Lei de Responsabilidade Fiscal ao criar os cargos sem informar os respectivos vencimentos, o que impede que seja realizada a análise do impacto financeiro orçamentário que essas contratações trarão aos cofres públicos do município. Adail Pinheiro foi prefeito de Coari de 2001 a 2003. Em 2004, renunciou para fugir de condenação por compra de votos na eleição de 2000. Reeleito no pleito seguinte, cumpriu o mandato de 2005 a 2008. Em março de 2008, a Polícia Federal descobriu o esquema de fraude em licitações e apontou Adail como chefe de organização criminosa. Eleito com 42,83% dos votos válidos em 2012, o prefeito responde a processo no TCE que pede a cassação do diploma de eleito. Ele possui ainda contas reprovadas no TCU e TCE, sentença condenatória no TRE-AM e responde a processos na Justiça Federal. 3 agências bancárias da Zona Leste de Manaus foram multadas em R$25 mil cada pelo PROCON. A fiscalização do cumprimento da Lei das Filas foi iniciativa da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, em parceria com outros órgãos. O objetivo da fiscalização é verificar se a Lei 139 de 2013, conhecida como a Lei das Filas, é respeitada pelas agências bancárias. A lei promulgada no último dia 21 diz que o tempo máximo para atendimento é de 15 minutos em dias normais.
20 minutos às vésperas e após feriados prolongados e 25 minutos nos dias de pagamento de servidores públicos municipais, estaduais e federais. Os 3 bancos cumpriam o tempo estipulado. Porém, o artigo 3º, que especifica que as agências bancárias são obrigadas a divulgar o tempo máximo de espera para atendimento em local visível e acessível ao público por meio de cartaz com dimensão mínima de 60 centímetros de altura por 50 centímetros de largura, não era cumprido. O Procon Amazonas lavrou um auto de infração e multou em R$ 25 mil cada agência. Bom, o descumprimento ela gera multa. A primeira multa de R$ 25 mil, a primeira residência 50 mil, a segunda 100 mil e assim até atingir o teto de 150 mil. E nós vamos intensificar as fiscalizações junto com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa para que esse tipo de situação não venha mais acontecer na cidade de Manaus. A ação da CDC foi em parceria com o Procon e a Delegacia do Consumidor. Após o advento da nova legislação que foi aprovada, a fiscalização ela vai ficar mais intensa, as multas elas são mais pesadas. Acreditamos que dessa forma os bancos comecem a se adequar, a prestar um serviço adequado e eficiente para o consumidor. Em uma próxima fiscalização, se forem encontradas novas irregularidades, os estabelecimentos podem ser multados em R$ 50 mil pela segunda reincidência. As agências têm 10 dias para recorrer da multa aplicada. A Assembleia Legislativa realizou a 7ª Conferência Latino-Americana de Preservação ao Meio Ambiente, que este ano levantou discussões sobre o destino correto dos resíduos sólidos, principalmente nos municípios do Amazonas. A preocupação com a preservação ambiental é crescente por parte das organizações e governos. Por conta disso, o dia 5 de junho foi a data escolhida para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. O objetivo é lembrar anualmente a população quanto à importância deste ato. Na Assembleia Legislativa, parlamentares definiram uma agenda de programação para a Semana do Meio Ambiente, que será do dia 1º a 11 de junho. Entre as atividades estão a sensibilização e educação ambiental e distribuição de mudas para funcionários da ALEAN, do saguão da Assembleia Legislativa. Também será realizada a 3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, além da audiência pública no Centro de Biotecnologia da Amazônia. E a 7ª Conferência Latino-Americana de Preservação ao Meio Ambiente, que este ano trouxe como tema os desafios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, também fez parte da agenda de comemoração da Semana do Meio Ambiente. O objetivo do encontro foi para que a lei federal, conhecida como Política Nacional de Resíduos Sólidos, seja respeitada. De acordo com Rogério Iório, presidente do Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza, IBDN, o destino correto do lixo orgânico é fundamental para a preservação do meio ambiente, bem como para a saúde da população. Quando eles são destinados de forma correta, nós economizamos recursos naturais, economizamos energia, água, e quando são destinados de forma incorreta, além de não economizarmos esses recursos, nós ainda também incorremos no erro da contaminação de solo, contaminação das águas subterrâneas, e inclusive da saúde pública. A iniciativa do encontro foi do deputado Luiz Castro, que destacou as dificuldades que os municípios do estado do Amazonas têm em cumprir o que manda a legislação. Nós temos esse desafio de implementar a nova lei de resíduos sólidos. Não é fácil no Amazonas. E o que é preciso fazer? Descobrir as soluções. Não é muito simplista dizer fazer um aterro sanitário. Não, nós precisamos trabalhar com mais amplitude. Nós precisamos verificar como diminuir o desperdício e como melhorar, ampliar a reciclagem. Esse desafio exige novas tecnologias, organização do setor público, colaboração da sociedade, participação dos empresários também. Na ocasião, empresas e instituições que demonstraram preocupação com a causa ambiental e realizaram atividades em prol da sustentabilidade foram premiadas. O modelo Zona Franca é hoje o grande impulsionador econômico da capital amazonense, gerando emprego e renda à população. No interior, a atividade primária é predominante, mas ainda não o suficiente para impedir o êxodo rural. Há ainda a falta de infraestrutura em diversos setores, o que contribui com a imigração. No quadro Opinião Parlamentar de hoje, o deputado Marcos Rota fala das dificuldades em promover políticas públicas voltadas ao interior do Amazonas. Mas antes, confira a matéria que trata do tema. Mais da metade da população amazonense está apenas na capital.
Manaus possui quase 2 milhões de habitantes, do total de mais de 3 milhões do estado, de acordo com dados do Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A desproporção é tão grande que, dentre os municípios do interior, a única cidade a superar a marca de 100 mil moradores é Parintins, sendo a segunda mais populosa do Amazonas. Em seguida, vêm os municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Coari, Tefé e Tabatinga. Para sustentar a economia do estado, o único modelo que prevalece é a Zona Franca de Manaus. De acordo com o Cadastro de Emprego e Desemprego, CAGED, foi registrado no mês de abril um saldo negativo de 50 postos de trabalho em relação ao mês de março na capital. Ainda assim, muitos que moram no interior querem vir para Manaus em busca de oportunidade de emprego, justamente porque não existe um modelo econômico que permita o desenvolvimento dos demais municípios do Amazonas. Essa situação aumenta a demanda por serviços públicos nesses locais. E para suprimir esse problema, os parlamentares da Assembleia Legislativa buscam levar assistência aos municípios. A deputada Conceição Sampaio trabalha pela ampliação da rede de proteção à mulher. Já o deputado Marcos Rota apoia a implantação da Comissão Parlamentar de Defesa do Consumidor nas câmaras municipais. O deputado Abdala Frache está à frente da promoção cultural e o deputado Cabo Maciel propôs a implantação de sedes do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, em municípios polo, ação que já está sendo implementada pelo governo do estado. Deputada, por que é tão difícil aí levar políticas públicas para o interior do estado do Amazonas? Olha, o estado do Amazonas é um estado de dimensões continentais, né? Mas isso por si já não se justifica a ausência de órgãos de proteção e defesa do consumidor no interior do estado. Veja que o estado do Amazonas ainda carece de juízes, carece de defensores públicos, carece de delegados e carece também de órgãos de proteção e defesa do consumidor. Há muito tempo que a gente vem tentando, de uma forma ou de outra, suprir essa carência interiorana, né? Nós já tentamos aqui confeccionar e aprovamos um projeto de lei na Assembleia Legislativa que cria PROCONs em todos os municípios do interior do estado. Basta que o prefeito municipal faça um convênio com o PROCON do estado do Amazonas, o PROCON do estado do Amazonas entra com a parte didática, com a parte de material, com a parte de treinamento desses funcionários. Basta então que o prefeito tenha boa vontade e desperte nele a sensibilidade e o interesse de procurar o PROCON para realizar essa questão. Veja, agora nós estamos numa outra fase. Nós estamos tentando fazer com que as câmaras municipais possam também ter a sua Comissão Técnica Permanente de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque nós militamos nessa área já, Amanda, há muitos anos. E nós realizamos muitos mutirões no interior do estado. E sempre com a parceria do PROCON, com a Delegacia do Consumidor, com o Instituto de Pesos e Medidas, com a Vigilância Sanitária, Ministério da Agricultura. Mas são órgãos que estão baseados, estão sediados na capital. E esses órgãos, eles precisam descentralizar as suas ações e percorrer os municípios do interior do estado. Com exceção do IPEM, os outros órgãos muito pouco vão ao interior do estado e os consumidores do interior meio que se sentem sem qualquer tipo de proteção, né? Desprestigiados verdadeiramente por esses órgãos. Então nós já conversamos, já dialogamos, a capital, Manaus, que tem 2,5 milhões de habitantes, não tem um PROCON municipal. Isso é um outro problema, porque acaba sobrecarregando o PROCON do estado do Amazonas. Nós estamos agora, através do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, de qual eu sou membro, tentando fazer com que a gente transforme o PROCON numa autarquia para tirar ela dessa questão umbilical com a Secretaria de Justiça do estado do Amazonas, para que o PROCON possa ter mais autonomia financeira, mais autonomia administrativa. Mas é muito complicado você não ter no estado do Amazonas um órgão referencial, né? Canutama, Anori, Anamã, Benjamin Constant, São Gabriel, Manacapuru, Lábrea, esses municípios, o consumidor, quando tem um problema, ele não tem a quem recorrer. Se ele vai a um estabelecimento comercial, compra um produto com defeito, ele tem que tentar o entendimento, buscar o diálogo, o acordo, ele próprio com o estabelecimento. Ele não tem um mecanismo, ele não tem um órgão de defesa do consumidor
para que possa orientá-lo. Então nós estamos tentando, através da Assembleia, criar essas alternativas. Esse projeto de lei é uma alternativa. Essa parceria que nós temos empreendido com as câmaras municipais é outra alternativa. Vamos tentar transformar o PROCON numa autarquia, também uma outra alternativa, para que o PROCON do Estado do Amazonas possa socorrer os municípios do interior do estado. Existem casos gritantes no interior que precisam do acompanhamento de um órgão referencial, no caso o PROCON do Estado do Amazonas. Parlamento Amazônico ganha nova diretoria, 3 membros são do Amazonas. E mais, presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, faz balanço da produtividade parlamentar. Essas e outras notícias que foram destaque durante a semana, você confere no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em meio à incerteza do Amazonas em permanecer ou não com a alíquota diferenciada de 12% de ICMS, a vinda do ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, a Manaus, reacendeu a esperança do Estado. Ele declarou total apoio ao pleito amazonense, o que fortalece a Zona Franca de Manaus. Na Assembleia, o deputado Sidney Leite destacou a declaração do ministro e defendeu um diálogo mais intenso com autoridades da esfera federal. Durante pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado pelo DEM, Sidney Leite, disse que o apoio declarado pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, é fundamental para a Zona Franca de Manaus. O deputado disse que o incentivo fiscal da Zona Franca de Manaus é fundamental para manter o modelo econômico. Segundo o parlamentar, a sociedade civil e empresários também precisam debater o tema com autoridades federais. A presença dele é importante para que ele possa conhecer em profundidade este modelo, o nível de tecnologia, o nível de produtividade dos nossos trabalhadores, como também os desafios que enfrenta a Zona Franca de Manaus. Não só no que diz respeito à sua reestruturação, como a logística na cidade de Manaus. O ministro Fernando Pimentel visitou Manaus na última segunda-feira. Ele se reuniu com o governador do estado, Omar Aziz, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, o superintendente da Zona Franca de Manaus, Tomás Nogueira, e o vice-governador José Melo. Para Omar Aziz, o apoio do ministro é uma reafirmação do compromisso do governo federal com o Amazonas. Hoje, todo o governo federal sabe da importância que é o polo industrial para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas e para o Brasil. E nós estamos falando de um governo que tem demonstrado claramente um propósito de continuar ajudando a Zona Franca. Segundo o ministro, o polo industrial de Manaus é uma prioridade para o governo federal. É um polo industrial importante para o Brasil, não é apenas para a região amazônica, de maneira que não pode haver prejuízo nem perda de competitividade do polo. Nessa reforma do ICMS, essa é uma questão que está colocada como prioridade. O Amazonas defende a manutenção da alíquota do ICMS de 12% para a Zona Franca de Manaus. Parlamento Amazônico ganha nova diretoria durante a realização da 17ª Conferência da UNALI, realizada em Recife. Desta vez, o Amazonas tem 3 representantes, entre eles o deputado Sinésio Campos, que conquistou o cargo de conselheiro fiscal após defender a exploração mineral na Amazônia como novo modelo econômico do Estado. A eleição da nova diretoria do Parlamento Amazônico aconteceu nesta quarta-feira. O Congresso de Parlamentares é composto por representantes das Assembleias Legislativas do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O deputado estadual José Luiz Tchê, do PDT do Acre, foi eleito o novo presidente da Associação Parlamentar. A escolha da presidência do Parlamento Amazônico obedece ao critério de rodízio entre os estados participantes. Este ano, o estado do Amazonas se destaca com pelo menos 3 representantes. Durante a eleição, o deputado Belarmino Lins, do PMDB, ficou com a primeira secretaria da mesa diretora. E o deputado Davi Almeida, do PSD, é o novo coordenador do Movimento Juventude.
O deputado Sinésio Campos, do PT, conquistou o cargo de conselheiro fiscal. O líder governista foi escolhido para a função depois de defender a exploração mineral na Amazônia como uma nova alternativa para a Zona Franca de Manaus, na palestra com o tema Potássio, uma realidade do Amazonas para o Brasil. Como membro do Parlamento Amazônico, Sinésio Campos será o responsável em difundir assuntos relacionados à geodiversidade e recursos hídricos nos estados da Amazônia. E o deputado Adjunto Afonso foi reconduzido ao cargo de tesoureiro da UNALHE. O ano de 2013 dá sinais de que será produtivo em volume de atividade parlamentar. Em apenas 5 meses, 122 novos projetos de autoria dos deputados foram apresentados e a Casa Legislativa cumpre um cronograma para a votação de matérias de legislaturas anteriores. A propositura e a análise de projetos de lei estão entre as atividades mais importantes do Poder Legislativo. No estado do Amazonas, a Assembleia é responsável também por receber e votar legislação oriunda de outros órgãos, como Tribunal de Contas, Ministério Público, Poder Executivo e Judiciário. Nos 5 primeiros meses desse ano, um total de 143 projetos foram apresentados na Assembleia Legislativa, sendo 122 de autoria dos parlamentares e 21 originários de outros órgãos. Além de mostrar alta produtividade na criação de projetos, a Casa Legislativa também é eficiente na aprovação das matérias. Somente este ano, 85 projetos de lei já foram votados e outros 120 aguardam a tramitação nas comissões técnicas permanentes para serem encaminhados ao plenário. Uma outra preocupação do Poder Legislativo é a agilização de projetos que tiveram a tramitação paralisada. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, um levantamento foi realizado para detectar projetos de anos anteriores que ainda não haviam sido encaminhados para votação. O parlamentar pretende eliminar a existência de projetos atrasados até o fim do semestre. Nós temos uma programação que está sendo executada. Nós queremos até final de junho e começo de julho, que é quando nós vamos entrar no recesso na segunda quinzena de julho, extinguir a pauta desses projetos que ficaram no meio do caminho nos anos de 2010, 2011 e 2012. Quer dizer, nós estamos resgatando 2 anos e meio de trabalho. Em 2013, também foram apresentados um total de 17 projetos de resolução legislativa que tratam do funcionamento interno da Casa. Um total de 5 emendas à Constituição também foram apresentadas. A ALEAN também prepara uma reforma constitucional com o objetivo de simplificar e modernizar os dispositivos da Constituição do Estado. Para garantir o cumprimento da Lei de Acesso à Informação até o fim de 2013, a Assembleia Legislativa do Amazonas está implantando o sistema de gestão integrada. A medida é para modernizar a casa e garantir o detalhamento de todos os processos, como orçamento, benefícios, projeto de lei, entre outros itens. O sistema de gestão integrada, que foi contratado junto à empresa Benner Solutions, com sede em São Paulo, está em fase de desenvolvimento. Aproximadamente 80% dos softwares já estão concluídos. A modernização da Assembleia Legislativa vai trazer inúmeros benefícios aos deputados, servidores e cidadãos, pois além de dar transparência à casa, também vai garantir o controle de todos os processos através do acesso remoto, que pode ser feito de qualquer lugar do mundo. É um sistema moderno. Para que vocês possam ter uma ideia, por exemplo, o presidente da casa, com esse sistema, após ele implantado, todo mundo treinado e ele disponibilizado para uso, para quando chegar até o usuário, o presidente da Assembleia Legislativa ele vai poder ter um acesso à Assembleia de qualquer lugar do mundo que ele tiver, porque isso vai estar disponível via web, tanto a parte administrativa quanto a parte legislativa. O presidente vai poder ter essas informações disponíveis do procedimento, do que vai acontecer no plenário, as pautas do plenário, ou seja, é um sistema realmente bem atualizado. Para garantir o bom desempenho do sistema, após a implantação, que deve acontecer até dezembro de 2013, os funcionários da ALEAN receberão treinamento pela Diretoria de Informática da Casa. O sistema de gestão integrada ele vai contemplar toda a administração da casa, todos os processos administrativos, a gente vai passar a ter tudo isso eletronicamente, digitalmente. A empresa vai
fazer toda a implantação, treinamento até a entrega do produto. A partir daí a diretoria de informática passa a trabalhar juntamente com os funcionários da casa, treinando e acompanhando, dando o suporte necessário, todo mundo consiga trabalhar em cima do sistema. Sistema parecido com o que será utilizado na Alean já está em funcionamento em órgãos do Poder Judiciário, como o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público Federal. Uma lei promulgada pela Assembleia Legislativa pune no estado do Amazonas a prática do trote telefônico a órgãos de emergência. O infrator está sujeito a uma multa de R$ 300. Todas essas instituições possuem números telefônicos de emergência gratuitos para atender com a maior rapidez possível a população. Infelizmente, o uso da linha para a realização de trotes, como a falsa comunicação de crimes ou acidentes, prejudica toda a sociedade. Preocupados com a situação, os deputados Marcos Rota e Marcelo Ramos decidiram elaborar uma lei em conjunto para punir esta prática. Nós vamos, a partir de agora, tentar identificar, já que esses telefones em regra são feitos de residências, e tentar identificar a numeração e a partir daí punir os responsáveis por esse tipo de atitude que tanto prejuízo causa para o nosso estado e para as pessoas, porque muitas vezes acaba sendo quando é uma coisa séria, já fica suspeita de trote. Então, é uma medida importante para o estado. De acordo com a lei, que já está em vigor, os assinantes ou responsáveis pelas linhas telefônicas que originarem chamadas relatando fatos inverídicos aos telefones 190, 192 e 193 ficarão sujeitos a uma multa pecuniária de R$ 300. Não dá mais também para conviver com esses gracejos que algumas pessoas insistem ainda em fazer, passando trote para a SAMU, para Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar, ocupando esses órgãos públicos, muitas vezes com denúncias evasivas. Recentemente nós tivemos uma grande mobilização policial exatamente por conta de mais um trote. Então nós tentamos fazer com que, primeiro, se cria alternativas tecnológicas para identificação, uma vez identificado a origem da chamada, que o responsável também seja penalizado. A cada hora, uma média de 19 trotes é registrada no Amazonas por estes serviços. Em todo o ano passado, mais de 182 mil ligações falsas foram atendidas como se fossem emergências reais. Projeto de lei prevê que operadoras de telefonia que atuam no Amazonas constituam cadastro de consumidores que não querem receber ligações ou mensagens de empresas de telemarketing. A proposta do deputado Arthur Bisneto visa assegurar o direito à privacidade do usuário previsto na Constituição Federal. A qualquer dia e a qualquer hora do seu telefone fixo para qualquer outro telefone fixo nesses países custa apenas 32 centavos o minuto com todos os impostos, sem taxa de adesão e sem mensalidade. Para repetir esta mensagem, digite 3. Quem nunca recebeu chamadas ou mensagens de texto de empresas de telemarketing com ofertas de bens ou produtos de todos os gêneros? Esta prática, em muitos casos, abusiva e indesejada e recorrente na vida de quem possui telefone. Isso porque, na era tecnológica, o sistema de comunicação é indispensável no cotidiano da população. Por conta desta necessidade e pela facilidade de contato direto com o cliente, é que empresas de telemarketing utilizam a ferramenta para alavancar vendas de um determinado produto, invadindo a privacidade do consumidor. Vai ser feito esse pagamento, né? Dar ao consumidor a oportunidade de escolher pelo recebimento ou não de mensagens e ligações é a proposta do projeto de lei do deputado Arthur Bisneto. O objetivo da iniciativa é assegurar o direito de privacidade aos usuários do serviço em todo o estado do Amazonas. Se a lei for aprovada, empresas de telefonia fixa e móvel que atuam no Amazonas ficarão obrigadas a constituir e manter cadastros especiais de assinantes que manifestarem oposição às ofertas em um prazo de 90 dias após a publicação da lei. A fiscalização para o cumprimento da legislação ficará a cargo do PROCON e as empresas que descumprirem a lei estarão sujeitas a multas. E agora os professores terão o direito de meia entrada em estádios, praças desportivas, casas que promovem lazer, entretenimento e cultura. A lei valerá para professores de todos os níveis de ensino público e privado. A iniciativa partiu do deputado Abdallah Frache.
Assim como os estudantes que já têm acesso garantido à meia entrada em shows, eventos culturais e estádios, os professores de todos os níveis da rede pública e privada do Amazonas também terão benefício. O projeto de lei foi aprovado na ALEAN e é de autoria do presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, deputado Abdala Frache. Para que os professores da rede pública e privada do Estado do Amazonas possam ter acesso a todos os eventos culturais, eventos artísticos, pagando o meio ingresso. É um benefício que vários estados do Brasil já contemplam a classe dos professores e nós resolvemos adotar essa ideia aqui no Amazonas e graças a Deus o projeto foi aprovado. Nós estamos esperando a sanção do governador Omar Aziz para que a classe dos professores do nosso estado sejam contemplados. A medida vale para professores em atividade e aposentados. A comprovação da condição profissional será feita por meio de contra-cheque ou carteira funcional emitida pelo órgão empregador. Já os aposentados deverão apresentar documento oficial emitido pelo órgão competente. O valor do desconto corresponderá à metade do valor do ingresso cobrado no evento, ainda que o preço seja promocional. O projeto determina que os estabelecimentos se adequem à nova lei e aguarda a sanção do governador do Amazonas e posterior publicação no Diário Oficial do Estado. Vítimas de cárcere privado são resgatados da República Dominicana com o apoio da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia. E ainda, o Poder Legislativo reúne autoridades e busca criar métodos para inibir a exploração sexual de crianças e adolescentes. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Uma história de família que virou caso de polícia. Após denúncia na Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia, presidida pelo deputado Abdala Frache, um amazonense e o filho de 12 anos foram resgatados da República Dominicana. Eles eram mantidos em cárcere privado pelo companheiro da vítima. Os pais de Nádia da Silva, de 31 anos, procuraram a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Amazonas e relataram toda a situação vivida por ela e pelo neto de 12 anos. A amazonense Nádia da Silva estava sendo mantida em cárcere privado junto com o filho pelo próprio companheiro, na República Dominicana. Ela não podia trabalhar nem sair de casa e ainda tinha todos os documentos oficiais retidos com o marido. Nádia e o filho passaram mais de 2 anos aprisionados. De acordo com o presidente da comissão, deputado Abdala Frache, o cônsul honorário da República Dominicana em Manaus, Celso dos Santos, foi o responsável por fazer o contato com a ministra das Relações Exteriores, Maria Cristina Pereira. A partir disso, iniciou-se uma série de investigações e mobilizações para conseguir resgatar Nádia e o filho e custear o retorno deles à capital amazonense. A mãe e o pai nos procuraram na Comissão de Direitos Humanos e, graças a Deus, as intervenções que a comissão fez junto ao Itamaraty, à Polícia Federal, ao próprio Consulado da República Dominicana aqui do Amazonas, deram um resultado positivo e ela conseguiu retornar para cá, para Manaus, na semana passada e hoje já está no convívio da sua família. Nádia e a família visitaram o gabinete do parlamentar na sede da Assembleia. E a partir de agora, a amazonense e o filho receberão atendimento psicológico para ajudar a superar o trauma vivido. Os dados são alarmantes. Mais de 800 casos de estupro de vulnerável foram registrados no ano passado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente do Amazonas. Só de janeiro a abril de 2013, já foram mais de 300 ocorrências do mesmo crime. Uma audiência pública de iniciativa dos deputados Luiz Castro e Conceição Sampaio foi realizada na Assembleia para debater o tema. A meta é criar mecanismos para diminuir esses índices.
Em 2011, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente registrou mais de 700 casos de estupro de vulnerável. Em 2012, o número aumentou. Foram 143 ocorrências a mais. No Amazonas, essa estatística continua crescendo. Só no primeiro quadrimestre de 2013, 324 boletins de ocorrências foram feitos na delegacia. Se comparado com a média do ano passado, são mais de 10 casos por mês. Nós tivemos um aumento, esse aumento é significativo, principalmente numa violência que muitas vezes acontece dentro de casa, mas eu penso também que esse aumento aconteceu em razão da sensibilização de todas as pessoas envolvidas através dessas campanhas, né, que nós costumeiramente estamos fazendo, não só pela época do mês de maio, mas por todos os anos, né, por todos os dias do ano a gente tem feito trabalhos, apresentado e a população confiando, acreditando que não vai ficar impune aquele que pratica um crime contra a sua criança ou contra a sua adolescente. Ainda segundo a titular da Delegacia Especializada, a ausência dos pais no convívio familiar é um dos motivos que levam os filhos a se tornarem vítimas. Por isso, qualquer mudança de comportamento deve ser levada em consideração. E o que é preocupante, muitas vezes o agressor está dentro da própria família. Infelizmente, nós temos esse aumento, sim, de adolescentes de 12 a 15 anos. É aquela fase que a mãe, a família já fica um pouco mais ausente, onde ela já busca mais a liberdade, ou mesmo dentro de casa acontecendo. Mas nós também temos um número muito preocupante, que é crianças de 0 a 6 anos. Essas crianças estão dentro de casa. Essas crianças deveriam estar sendo protegidas e geralmente são as pessoas que deveriam proteger que estão abusando. Então, é uma situação preocupante, temos que nos mobilizar, nos unir, denunciar e combater. Com o objetivo de discutir meios para o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, a Assembleia Legislativa realizou audiência pública por iniciativa dos deputados Conceição Sampaio, do PP, e Luiz Castro, do PPS. Nós não estamos aqui para atacar A ou B, nós precisamos nos unir, precisamos realmente fortalecer a política de enfrentamento a esse tipo de crime, precisamos dar mais condições de trabalho à própria delegacia, aos conselhos tutelares e chamar pai e mãe para essa mesa de discussão. Nós precisamos melhorar, sistematizar a prevenção, usar os meios de comunicação, as verbas publicitárias de governo, na escola, na saúde. Nós precisamos trabalhar melhor essa integração das políticas de prevenção e de educação. Tudo isso tem que ser trabalhado em rede. Essa é a forma concreta, dinâmica e integradora para você enfrentar um problema tão grave. A Secretaria de Estado de Assistência Social também participou do debate. Nós estamos incentivando a criação de centros de referência da assistência social, centros de referência especializados da assistência social, onde as meninas e os meninos são atendidos e acompanhados juntamente com sua família. Nós temos incentivado a criação e já temos 100% dos municípios com conselhos tutelares e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Delegacias de proteção à criança e ao adolescente, nós temos apenas núcleos em 10 polos regionais que compõem o estado do Amazonas do ponto de vista administrativo. Itacoatiara, Tabatinga, que são municípios polo das Calhas dos Rios. Denúncias podem ser feitas pelo 36568575 da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, pelo 190 e ainda pelo Disque 100. E o clima de insegurança tomou conta da comunidade Nobre, no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Os relatos de violência dos comunitários apontam para crimes por grilagem de terras. Aproximadamente 120 comunitários estiveram na Assembleia Legislativa para denunciar a violência. Parlamentares da casa buscam agora encaminhar as denúncias às autoridades do setor. Localizada ao lado da invasão Viver Melhor, a comunidade Nobre registra 4 assassinatos, até agora sem solução. Júlio Ferraz, comunitário, alega que as mortes têm sido divulgadas como queima de arquivo do narcotráfico, mas, na verdade, elas são fruto da disputa de terras por grileiros da área. Porque há envolvimento, segundo dizem aqui o pessoal, há envolvimento de policiais militares nos assassinatos. É sério isso. É sério. Então há um envolvimento. Então estão dizendo aí que o irmão do rapaz é policial militar, não é isso? Que falam para nós. Então a gente não tem medo de falar, não. Estou dizendo, é parente. Então há um problema. Há um problema que tem que ser apurado, né? Tem que ser resolvido. Porque continuar, por exemplo, as pessoas já têm uma lista, já tem outras pessoas marcadas para morrer.
Na Assembleia, eles procuraram as comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública e foram recebidos pelos deputados Conceição Sampaio, do PP, Luiz Castro, do PPS e Sidney Leite, do Democratas. Houve inclusive denúncias de que policiais estariam envolvidos nos casos de violência contra os moradores. Sidney Leite considerou como grave as denúncias feitas pelos moradores contra a polícia e pediu mais rigor à Secretaria de Segurança na apuração dos casos. O parlamentar afirmou que já recebeu outras reclamações contra a atuação ineficaz da Corregedoria de Polícia. Nós temos denúncia de violência e intimidação no interior do Estado, nós temos denúncia de policial envolvido com narcotráfico e eu entendo que é chegada a hora da Secretaria de Segurança do Estado dar uma resposta mais firme para a sociedade. Por quê? Porque é um investimento muito grande, há uma orientação e uma determinação do governador Omar Aziz, está aí o investimento na Ronda nos Bairros na cidade de Manaus, está aí o investimento que vai acontecer no interior do Estado, os equipamentos, as viaturas, as munições. Então nós precisamos tirar essa parte podre da polícia para que não suje, não manche a imagem da polícia militar. Segundo estudos da Comissão da Pastoral da Terra, a Amazônia Legal concentra a maior parte dos casos de assassinato, ameaças de morte e outros abusos no meio rural brasileiro ocorridos em 2012. No total, 1.364 episódios de disputa por terra, crises pela falta de água, ocorrências de trabalho escravos e outras formas de violências registrados no ano passado. 46% ocorreram dentro dos limites amazônicos. Rondônia registrou o maior número de assassinatos envolvendo disputa de terra em 2012, com 8 assassinatos. A região norte registrou ao todo 17 assassinatos. O deputado Luiz Castro mostrou-se preocupado com a situação das 300 famílias que ocupam a área há mais de 5 anos, pois é a primeira vez que ouviu relatos de casos de violência envolvendo grileiros na capital do estado. Uma das mais graves denúncias que nós já recebemos aqui, desde que sou parlamentar. Nós nunca tínhamos ouvido falar de tantas agressões, violência cometida por falta de uma ocupação de terra e por conta de grileiros que estão matando as pessoas ali em Santa Etelvina, na comunidade nobre. Já são 4 assassinatos, uma tentativa de assassinato, isso é gravíssimo. Isso coloca o Amazonas numa posição muito negativa. Nós já tínhamos episódios lá no sul do estado, em Lábrea, mas aqui na capital, inadmissível, inclusive indícios sérios de envolvimento de maus policiais nas ameaças. A presidente da Comissão da Mulher e das Famílias, deputada Conceição Sampaio, afirmou que é preciso garantir que essas pessoas tenham direito a uma vida digna e que o enfrentamento a esse problema será a partir do combate à grilagem de terras. Eu acho que a grilagem de terras a gente precisa realmente fazer um enfrentamento e garantir dentro de assentamentos, dentro de áreas com urbanização garantida, a gente precisa realmente garantir a moradia do nosso povo. Ainda na manhã desta quinta-feira, uma comissão de moradores foi encaminhada à Secretaria de Segurança, através da Assembleia Legislativa, para fazer as denúncias contra os policiais e levá-las ao conhecimento da secretária de Governo, Rebeca Garcia. Uma sessão especial realizada na Assembleia Legislativa premiou os vencedores do concurso de desenho de selo Copa na Amazônia. Alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental das redes pública e particular de ensino participaram da disputa. A Copa do Mundo de Futebol, que será realizada no Brasil em 2014, foi a inspiração para um concurso cultural realizado pela Assembleia Legislativa em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O concurso Copa na Amazônia estimulou os estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental a enviarem desenhos relacionados ao tema. Uma dessas gravuras irá se tornar um selo postal oficial do país. A autoria do concurso foi do deputado estadual Marcos Rota, que defendeu a ideia como uma forma de valorização da escolha do Estado como uma das subsedes do Mundial. Foi muito bacana a gente perceber o interesse dos nossos jovens, né? Utilizando a sua criatividade para demonstrar esse desejo, esse anseio, este sonho de Manaus, do Amazonas e da Amazônia em podermos ser sede de uma Copa do Mundo. Todos nós sabemos do legado que fica por onde passam as edições da Copa do Mundo, né? É só acompanhar o que restou de saldo positivo pelos países e pelas cidades. E nós esperamos verdadeiramente que ao fomentar essa expectativa dos nossos jovens, dos nossos alunos, a gente possa também ter na cidade de Manaus um grande legado por conta da Copa do Mundo. Uma cerimônia foi realizada no plenário Rui Araújo para premiar os 3 melhores desenhos.
Paulo César, da Escola Estadual Getúlio Vargas, ficou em terceiro lugar e foi premiado com uma máquina fotográfica. Ele afirma que teve a ajuda de um amigo nas ideias da ilustração. Um amigo que me ajudou, né? Falou, fiz a taça com o mundo, aí ele falou para mim fazer um cocar em cima, que é isso daqui, né? Fazer um cocar em cima, que ia ficar mais bonito, e a faixa, para ficar, marcar o momento, 2014. Já Thiago Salles, da Escola Estadual Carvalho Leal, recebeu um tablet pela segunda colocação e mostrou que, além do talento para o desenho, também leva jeito para a música. Eu pedi orientação do meu professor de desenho para ele me orientar, que a gente estava sem ideia assim. Aí eu fui e pedi a orientação dele. Ele falou que não era para eu queria fazer o tatu bola, mas ele falou que muita gente ia fazer. Aí eu perguntei dele, então o que a gente faz? Então, bora botar uma arara, uma Vitória Regia e um jogador de futebol. Aí a gente desenhou o jogador de futebol, a arara e a Vitória Regia. A primeira colocação foi para Camila Azevedo de Souza, da Escola de Tempo Integral Elisa Bessa Freire. Ela recebeu um notebook e afirma que, para conquistar o prêmio, se inspirou em temas amazônicos. Eu imaginei um estádio onde será realizada a Copa. Então eu desenhei o estádio e eu queria representar uma coisa que represente o nosso estado, a nossa cultura, a nossa raça, nossos costumes. Então eu desenhei uma índia representando a nossa raça indígena e a arara representando os tipos de animais comuns que tem aqui. A diretora regional dos Correios no Amazonas, Luquésia Lemos, comentou sobre a importância da empresa pública se aproximar da população com iniciativas como essa. Através de ações como essa, nós ajudamos sobretudo na criatividade e no desenvolvimento do jovem. E o selo, ele é um marco muito importante para nós. Vai compor a Copa na Amazônia, onde os 3 alunos vencedores, cada um apresentou uma proposta belíssima, muito criativa, e vai ser feito o selo, e esse selo ele vai, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, caminhar. O concurso teve 350 desenhos inscritos, mas apenas 3 foram escolhidos pela comissão julgadora, formada por membros da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, Correios e SEDUC. As 3 ilustrações selecionadas serão encaminhadas ao Departamento de Produtos e Filatelia, em Brasília. O departamento irá compor uma nova comissão para avaliar os trabalhos, que escolherá apenas um deles para comercialização em todo o país. E com a chegada das peças para a cobertura da Arena da Amazônia, vindas de Portugal, a construção do estádio entra em nova fase. Com 62% das obras concluídas, parlamentares da Assembleia Legislativa acreditam que a construção do palco dos Jogos será dentro do prazo previsto, dezembro deste ano. As peças metálicas que serão usadas na cobertura e na fachada da Arena da Amazônia foram transportadas de Portugal para Manaus em abril. Já na capital do Amazonas, o material começou a ser trazido do Porto Chibatão para o canteiro de obras no início da semana. O translado é feito por 70 carretas durante a madrugada. Para o presidente da Comissão de Esporte da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD Fausto Souza, a construção segue o cronograma das obras e, após a Copa do Mundo, o estádio também poderá ser usado para outros eventos. Será um dos estádios de referência dos 12 estados que estão sendo feitos aqui no Brasil. Então está de parabéns o governo, muitos não acreditavam que realmente um dia sairia esse estádio, muitos criticam o que fazer com um estádio dessa envergadura, mas com certeza absoluta a Secretaria de Esporte, junto com o governo, junto aqui com a Comissão de Esporte da Assembleia, junto com essa casa, com certeza dará uma oportunidade para que haja shows, que ele seja um estádio também que possa haver outros eventos, não só o esporte. Para o presidente da ALEAN, deputado pelo PSD Josué Neto, com a chegada do verão, as obras devem ser aceleradas. Eu acho que nós temos agora um aliado, que é o verão. Realmente, daqui a alguns dias o verão no Amazonas começa e nós vamos ter um adiantamento aí na velocidade das obras. Então, é importante, até porque a gente sabe que esta obra é uma obra que é uma obra extremamente cara, né, e que a gente quer ver pronto. Também será construída a rampa de acesso principal, acabamentos internos e concretagem de piso da arena e do pódio.
E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. E você acompanha esta edição do Ali Notícias no canal do Poder Legislativo no YouTube. É o canal Alean. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima segunda-feira.